Bom, olá, professor. Aqui a gente vai apresentar um seminário bem breve a respeito do sistema de produção agroindustrial do vinho e a viticultura como um todo, como trabalho para finalizar o semestre. Bom, para começar, eu vou fazer uma análise bem breve da história do vinho, né? Essa que talvez seja uma das bebidas mais antigas da história da humanidade, sendo que estudos indicam que ela tenha surgido por volta de 6.000 anos atrás, né? Quando a humanidade abandonou a lógica do nomadismo e passou a se fixar em regiões que possibilitaram, né, a domesticação de animais e a agricultura, e possibilitou assim a criação dessa bebida. E tem uma história engraçada, né, que provavelmente eu não sei se é verdade ou não, que o vinho tenha surgido por acaso, né, assim como muitas outras coisas do nosso cotidiano. O vinho tenha surgido quando alguém esqueceu um suco de uva armazenado em algum lugar e esse suco ele fermentou, se transformando no vinho ou em um vinagre bem ruim. Só que em um momento da história que realmente há evidências, comprovação de que já tenha o surgimento dessa bebida é no Egito Antigo. Só que o vinho surgiu antes da escrita, né? Antes dos hieróglifos. Então, não tem como definir uma data certa de quando surgiu o vinho, mas a gente sabe que foi por volta de 5.000 anos atrás. E o vinho era consumido apenas pela alta casta da sociedade, né, como faraós e sacerdotes, e fazia parte justamente de rituais religiosos. Outro momento da história que tem comprovação também da bebida na Grécia Antiga, como a gente sabe, né, o vinho faz muita parte da sociedade grega e romana também, haja vista, né, quantidade de mitos e lendas que envolvem o vinho, né, no imaginário coletivo grego, como o mito de Dionísio ou Odisseia. E foi graças a Alexandre o Grande, da Macedônia, que o vinho foi espalhado pela Europa, né, e chegou até os romanos. Só que os romanos, de primeiro momento, não gostavam, porque o negócio deles era a cevada, né, a cerveja. Só que conforme o tempo foi passando, a sociedade romana foi aderindo mais à bebida, né, mais ao vinho, e foi lá que foi um dos primeiros momentos que o vinho passou a ter um processo produtivo já mais sofisticado, né? Até aquele momento, o vinho ele era armazenado em ânforas ou jarras de cerâmica e passou a ser armazenado em barris de madeira, a partir do momento que os romanos começaram a desenvolver mais o processo produtivo do vinho. E armazenar o vinho em madeira deixa um sabor mais amadurado, né? Mais de amadurecimento no vinho. Só que, como a gente sabe, né, o Império Romano caiu, dando a ascensão ao Império Bizantino, e o Império Bizantino deu fim na produção do vinho grego. Só que, naquele momento, já tinha sido bem difundido na Europa, principalmente por conta do cristianismo. Então, já havia vários países na Europa naquele momento, né, no começo do século XII, que já produziam vinho, e cada lugar produzia seu vinho específico, com suas características próprias, né, como a França, que tinha vinhos de grande qualidade, assim como tem hoje em dia. E, como eu disse, né, por conta do catolicismo, né, da Igreja Católica, que o vinho foi difundido, justamente porque uma das principais frases do catolicismo é que o vinho é o sangue de Cristo. Então, o vinho fez parte de diversos rituais religiosos da Igreja Católica, e conforme o tempo foi passando, né, o vinho foi se expandindo, e como Portugal e Espanha, que eram países extremamente católicos, começaram, né, foram os pioneiros no processo de expansão marítima, era como se fosse uma necessidade haver vinho em suas colônias, né? Então, até por isso que na primeira expedição de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, em 1500, na sua expedição veio 65 mil litros de vinho a bordo das caravelas, né? Justamente porque naquela época era muito difícil de armazenar água potável, então o vinho era uma outra fonte de consumo para aqueles marinheiros. Bom, agora falando um pouco da abrangência geográfica do vinho, então há diversos produtores de vinho espalhados pelo globo, né? E aqui eu coloquei nesse slide um dos principais produtores de vinho no mundo atualmente. E na Europa ainda assim concentra a maior parte da produção mundial do vinho,
sendo que a Itália se tornou recentemente a principal e maior produtora de vinho do mundo, e a França passou a ficar em segundo lugar nesse ranking de maiores produtores. Só que a França e a Itália são os principais países que produzem os vinhos mais sofisticados, né? Assim, tem Espanha, Portugal, Estados Unidos, Chile, Uruguai, e também tem o Brasil também nessa lista. Aqui eu coloquei esse mapa dos principais produtores, como a gente pode ver, né? França, Itália, Estados Unidos, e ao lado eu coloquei os maiores consumidores. A China é a principal consumidora de vinho, né? A maior consumidora de vinho do mundo. Não é muito estranho, né? Até porque a China é o país mais populoso do mundo, então era bem provável que a maior consumo de vinho também fosse lá. Só que a gente pode ver que também os Estados Unidos é o segundo maior consumidor de vinho do mundo, depois a Alemanha, e França e assim por diante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o estudo da cadeia agroindustrial do vinho em si. Vou deixar minha câmera ligar aqui. Aí, boa. Bom, vamos lá então. Bom, começando aqui com uma análise resumida da produção do vinho, né? Basicamente, ela consiste em 8 passos, né? Na colheita das uvas, extração do suco, fermentação, pressurização, filtração, envelhecimento, engarrafamento e o consumo. Sendo que a parte mais importante é aquela que consiste na fermentação, que vai dar a diferença para o seu vinho, né? Que a fermentação ela é feita por bactérias que, basicamente, na ausência de oxigênio, quebram a molécula de glicose e liberam álcool. Bom, agora partindo mais para a estrutura da cadeia produtiva do vinho no Brasil, para facilitar a análise, a gente vai dividir em cadeia principal, que são todos os elos que contribuem diretamente para a obtenção do produto final, que é o vinho engarrafado, e a cadeia ciliar, que é todos os elos que contribuem indiretamente para a obtenção do produto final. Bom, começando pela cadeia principal. No primeiro aspecto, a gente tem as mudas, que elas podem ser nacionais ou importadas, e ela vai servir para produzir tanto uma uva vinífera, que é para vinho de mesa, e uma uva vinífera para vinho fino, né, mais fino. O para vinho mesmo, né, é mais para você necessita de uma industrialização para ter um sabor a mais e ter um valor agregado maior, e ela acaba gerando subprodutos, né, como a uva e o vinho, que pode ir tanto para o comércio varejista quanto para o comércio atacadista para chegar até o consumidor final. Já na cadeia auxiliar, a gente tem aqui que cada número do retângulo ele está associado com um elo na cadeia principal, né? Então as mudas estão associadas aos insumos, a industrialização está ligada ao apoio tecnológico, assim como o desenvolvimento, equipamentos, as entidades reguladoras dos mercados, a logística, que envolve basicamente todo o processo, e a cadeia, como todas as outras, tem seus pontos fracos, né? Bom, agora falando um pouco mais sobre a produção no Brasil. Basicamente, ela está concentrada tudo no Rio Grande do Sul, né? É um destaque nacional nesse aspecto, sendo que 90% da produção nacional está nessa região, sendo dividida em 20% de vinho fino e 80% de vinho comum. Nessa região da Serra Gaúcha, onde está circulado aqui no slide, a gente tem 17.500 estabelecimentos rurais, sendo que mais de 80% desses estabelecimentos são viniculturas, né? Vinícolas, perdão. Bom, agora aqui começando pelas dificuldades enfrentadas pela cadeia. Nos elos 1, 2 e 3, a gente tem as dificuldades da muda serem importadas, que aumentam o seu preço, a agricultura ser pouco mecanizada e o transporte e manuseio são muito pouco eficientes, o que leva ao encarecimento do produto final. Nos elos 4 e 5, você sofre da concorrência internacional na questão da industrialização e até mesmo do engarrafamento em si. Você também sofre com as deficiências de marketing e propaganda. O vinho brasileiro ele não é muito conhecido até mesmo pelos próprios brasileiros, né? Tipo, é mais comum e prestigiado o vinho importado. Então a gente tem uma deficiência na questão do marketing. E também a qualidade da matéria-prima, que seria das uvas, ela não é muito grande. Por isso que a grande parte da nossa produção está no Rio Grande do Sul, que é onde tem a maior produção de uva, né? E já nos elos 6 e 7, que é a do comércio em si, a gente tem um maior foco na margem de lucro, né, do que na qualidade do produto, que revela até uma certa ganância aí dos mercados em detrimento do produto. E a produção local acaba por não atender a demanda, né, fazendo com que a população busque pelos vinhos importados, né? Já no elo 8, que é o próprio consumidor final, a gente tem a carência de informações sobre o vinho gaúcho,
como eu citei, né, e a qualidade ela acaba sendo instável, né, por todas essas deficiências na cadeia, e você tem muita pouca divulgação. Agora eu vou falar um pouco sobre a produção mundial do vinho. Eu peguei os últimos 20, 30 anos aí para fazer uma base, baseada na Organização Mundial do Vinho, Internacional do Vinho, e isso mostra a sazonalidade que eles sofrem. Então dá para ver várias mudanças e quedas muito fortes assim na produção de vinho em poucos anos. Então, por mais que tenha uma tendência de subir, se você pegar numa escala maior, você vai você vai ver que tem uma tendência de subir, mas é dificultoso. O vinho sofre muita sazonalidade, as safras podem ser muito influenciadas pelos impactos climáticos, por exemplo. Então, nos últimos anos teve problema com geada. A geada ela interfere muito na produção do vinho. Além disso, a preferência dos consumidores, ela decide muito sobre o quanto do vinho vai ser produzido, porque é baseado na demanda e oferta. Então, as pessoas não necessariamente estão consumindo mais vinho em todo lugar do mundo, então isso pode gerar alterações na produção baseada na demanda, que é muito instável também. Pode ir. Bom, aqui é a produção do vinho numa escala nacional, mostra também essa sazonalidade entre os anos com o passar deles. Nota-se essa última grande queda aí, que foi também por causa de problemas climáticos e safra. Então, tem um dado aí que mostra que em 2020 e 2021 a produção cresceu muito, então foi positivo para o Brasil. O consumo do vinho também, a demanda por vinho no Brasil também cresce, então é um mercado que tem muito potencial aqui dentro do país. E, e já tem essa mudança aí que foi de 219 de 2019 e 2020 para de 189 milhões de litros para 223 milhões. Isso daí foi um crescimento de 18,4%, que foi o maior crescimento no mundo em relação à produção de vinho nesses anos aí. Agora um pouco sobre as estratégias, dependendo de cada estilo de vinho. Então, existe os vinhos de mesa, os vinhos finos e os vinhos de altíssimo valor. Os vinhos tradicionais que a gente vê no mercado, que vê nas gôndolas, que a gente tem mais contato, vão ser o vinho de mesa e os vinhos finos. Os vinhos de altíssimo valor já são mais escassos no mercado, eles são aqueles que é quase uma peça rara, algo para se colecionar, então não tem uma análise muito forte sobre ele. Então eu vou tratar principalmente sobre o vinho de mesa e os vinhos finos. Bom, no mercado de vinhos de mesa é possível ver uma forte concorrência de preços, porque os preços são baixos, então vinhos como Dom Bosco, como Garibaldi, eles estão numa forte concorrência de substituição, então uma leve mudança no preço pode fazer o consumidor optar por outro em vez de um. Então isso daí é um grande problema, porque é uma concorrência muito forte. Um grande problema para os produtores, mas para os clientes é positivo, porque força eles a baixarem o preço. Outro fator é poucos fatores de diferenciação, então como as marcas elas são muito próximas, elas são baratas, elas fazem o máximo para reduzir o custo, então eles não têm muita diferenciação entre si, eles investem mais no preço mesmo, é o que eles prezam. Esses vinhos também têm o maior giro de estoque, como eles são apresentados para a maioria da população, então eles têm muito mais consumo, eles têm muito mais giro, tem muito mais fluxo, então isso faz com que eles sejam produzidos em muito maior quantidade do que os vinhos finos. Então o estoque não é um problema tão grande para esses vinhos. Eles têm uma menor barreira de entrada, então como são vinhos de mesa, eles são mais simples, eles demandam menos custos, então é mais fácil de um produtor menor conseguir entrar, começar a entrar nesse mercado, algum empreendedor. Isso daí gera uma menor barreira. E a diversificação de canais de venda. Então você acha esses vinhos em vários lugares, supermercados, em gôndolas de alguns comércios, então você não tem problema em achar eles são oferecidos em vários lugares. Já os vinhos finos, eles têm um mercado muito mais complexo, porque eles fazem fortes investimentos em qualidade e tecnologia para atender a demanda dos clientes, que eles já estão dispostos a pagar mais caro, só que eles exigem muito mais dos produtores. Então, para os vinhos finos é necessário ações de marketing mais o storytelling, então você vai entrar num site de um vinho chique, ele provavelmente vai ser muito bem estabelecido, ele vai ter certificados, ele vai ser rastreável, ele vai provavelmente estar ligado à sustentabilidade, vai ter uma história forte. Esses vinhos finos também têm relações com turismo, então tem um tipo de turismo mais focado para vinho, e isso também gera uma renda adicional, agrega mais valor ao produto e ao setor.
Esse daí já tem uma maior barreira de entrada, porque exige muita infraestrutura por parte dos produtores, então já é mais difícil para uma pessoa simples que quer entrar no mercado conseguir entrar de cara e se dar bem. E ele tem um menor giro também, por ser consumido em menor escala, por ter uma demanda mais escassa, ele já tem problemas com estoque, que tem que ter muito mais atenção com o estoque. Na minha câmera ligar. Bom, vou falando antes disso, né? Antes de entrar na minha parte em si, que eu vou falar, acho que eu queria fazer um comentário também. Gostaria de falar a vinhos finos, que o Eduardo comentou. No último domingo, eu e o Gustavo, a gente teve a oportunidade de conhecer um vinho fino que tem uma peculiaridade muito engraçada, muito interessante também. A gente faz parte do grupo de extensão, grupo Pet Gaia, e no último domingo a gente viajou para Andradas, em Minas Gerais, onde tem uma das maiores produtoras de vinho aqui do Brasil. E também a gente conheceu a fazenda de vitinicultura, a gente conheceu o processo produtivo do vinho, então foi algo bem interno, foi algo produtivo para a gente. E dentro da Casa Geraldo, né, que foi a vinícola que a gente conheceu, e a gente fez a degustação de alguns vinhos, a gente conheceu um vinho fino, que é um vinho fino sagrado, né, já ressaltando a importância religiosa, que o Vasquez comentou na parte histórica do vinho. Então, é um vinho sagrado, partindo do princípio católico. Então, montou-se uma comissão no país do Vaticano, com 100 padres, que aprovaram a vinícola Casa Geraldo, lá em Andradas, Minas Gerais, como a única vinícola do Brasil com autorização para produzir o verdadeiro vinho sagrado utilizado nas cegas católicas, né? E aí, o apresentador, ele apresentou para a gente como funciona o processo produtivo desse vinho. Então, ele tem um caráter, um caráter técnico de tecnologia a mais. Então, pelo que ele explicou para nós, o vinho ele tem a maturação da levedura, né? Como o Gustavo explicou, quebra a glicose, libera o álcool, e você dosa o vinho dessa maneira. Contudo, quando você abre a garrafa do vinho, ele tem uma persistência média de mais ou menos 6, 7 dias até esse processo de leveduras comerem glicose começar a tornar o vinho, na verdade, em um vinagre. Então, tem um período certo onde o vinho ainda é vinho e onde o vinho não é mais vinho. Então, por isso, o processo produtivo lá na Casa Geraldo dos vinhos sagrados, vinhos católicos, eles colocam álcool artificialmente. Então, é um vinho mais forte, mais alcoólico, né? Partindo desse ponto, mas justamente para que a data de validade dele como vinho legítimo e não como um processo de transformação em vinagre, mais pela doutrina religiosa, dure mais tempo. Então, o vinho vai ter uma duração de 60, 70 dias até ele poder ser consumido pelo padre, aí, não fugindo da doutrina católica. Bom, enfim, agora falando do mercado de vinhos no Brasil, então vou falar de uma importância geográfica e como funciona isso. Então, explicar um pouco o que são as indicações geográficas dos vinhos do Brasil, que começaram lá em 1993. Bom, as indicações geográficas, elas identificam vinhos originários de uma área geográfica delimitada, mas elas têm diferenças. Então, a gente tem dois tipos de indicações geográficas, né? A primeira é a indicação de procedência, que a gente vai chamar aqui de IP, e a denominação de origem, que a gente vai chamar de DO. É importante destacar o que é cada uma. Então, a indicação de procedência, ela basicamente funciona como um símbolo cultural de uma região produtora de vinho e que tenha como esse tipo de produção algo forte dentro daquela região, dentro daquela delimitação geográfica. Já a denominação de origem, ela é um tipo de indicação geográfica de uma IG, né, que a gente vai chamar assim a partir de agora. Então, ela é uma IG, a DO, né, denominação de origem, é uma IG, mas que tem a ver mais com fatores naturais, às vezes fatores de terra, de nutrientes, de nitrogênio e de outros fatores que podem influenciar no sabor da fruta, de clima, de altitude. Então, para conseguir uma IG, né, uma indicação geográfica de denominação de origem, é algo muito mais difícil, que depende de comprovação científica, mas que dá uma credibilidade e um marketing muito interessante para a região que consegue fazer isso. Bom, a Embrapa, né, o Veivinho foi pioneira no Brasil, né, nos estudos das indicações geográficas lá em 1990, mas foi só em 1996, dia 14 de maio, que a Lei 9.279 entrou em vigor regulamentando as indicações geográficas de vinho aqui no Brasil. Bom, a Embrapa, né, mais especificamente o Centro Nacional de Pesquisa Uva e Vinho, que tem como chefe, né, do Centro de Pesquisa Jorge Tonieto, produziram essa tabela que a gente está apresentando, que ela basicamente mostra os períodos evolutivos da viticultura no cenário do Brasil. Então, ela pega quatro grandes períodos, né, dos anos 1870 aos anos 20, então ali na Primeira Guerra Mundial, depois dos anos 30, né, da grande crise, até os anos 60, anos 70 ao 90 e anos 2000, então século 21 já. E ele separa esses quatro períodos em gerações, então primeira, segunda, terceira e quarta geração, e ele coloca os estágios que a vitinicultura avançou no cenário brasileiro. Então, partindo de uma implantação da vitinicultura ali bem no início, sem muita identificação de locais mais propícios,
depois partindo para uma diversificação de produtos, o que seria possível fazer com a vitinicultura? Você pode fazer espumante, você pode fazer vinho, você pode fazer vinagre. Então, começa um pensamento mais macro da produção de uvas, né, de forma geral. Deu na terceira geração, o incremento da qualidade, então, já pensando no que poderia ser um vinho fino brasileiro produzido no futuro, e no quarto, a identidade do vinho brasileiro já completamente constituída. Bom, para não ficar muito tempo aí, pode avançar. Bom, então, a gente colocou um gráfico aí das indicações geográficas que são registradas no Brasil até o momento. Então, obviamente, existem muito mais regiões produtoras de vinho no Brasil, mas essas são as regiões que elas são cadastradas na... Bom, aí a gente coloca um mapa, né, que descreve as futuras indicações geográficas. Então, a gente tem mais uma indicação geográfica também no Rio Grande do Sul. O nome é Altos do Ponto da Bandeira, Altos de Pinto Bandeira. Então, ali no norte do Rio Grande do Sul, mais uma. Então, a gente vê que o Rio Grande do Sul, ele não só já é um estado forte na produção de vinhos, como tem uma tendência a se tornar cada vez mais forte. E também a primeira indicação geográfica em processo, né, de se tornar uma, que vai ser a do Vale do São Francisco, que ela, né, separa os estados da Bahia e do Pernambuco. Eu sei que no desenho aí do mapa acaba selecionando os dois estados inteiros, então isso dificulta um pouco a visualização, mas ela não, obviamente, não pega os dois estados como um todo, ela só compreende uma parte. E agora, chegando numa parte mais financeira do nosso trabalho, a gente quer explicar como que pode se investir no mercado de vinho. Então, uma primeira forma mais lógica é a partir da produção. Então, é você ter uma engarrafadora de vinhos, ou você ter um tonel de levedura, ou você ter uma plantação de uva. Então, você investir diretamente no mercado. Com tudo isso, não é possível, porque para a maioria das pessoas, uma vez que a maioria das pessoas não tem capital financeiro suficiente, nem conseguiria empréstimo suficiente para entrar num caminho empreendedorial como esse. Então, a gente colocou aqui algumas opções de investimento em vinhos, de forma geral. Então, a primeira opção é a Wine. A Wine é uma empresa que tentou fazer IPO ainda no ano passado, 2021, um IPO na Bolsa Brasileira, com o código WNBR3. Planejava arrecadar aí pelo menos R$1 bilhão no seu IPO. Contudo, com as altas de juros, cenário incerto da economia do Brasil, o IPO foi cancelado, mas a Wine não tem, ela não desistiu de entrar na Bolsa Brasileira, então eles têm planos de entrar na Bolsa Brasileira ainda em 2023. Então vai ser uma opção muito interessante para quem do Brasil e no Brasil quer se expor ao mercado de vinho de uma forma direta, até com vinhos finos, caros e em estoque, que é algo que pode se valorizar ali dentro do caixa da empresa como um ativo intangível. Bom, uma outra forma de se expor ao mercado de vinhos é através de ETFs, né? Eu coloquei no caso do exemplo de um ETF que é o Vice. O Vice é um ETF de vícios, então é um ETF negociado na NYSE, né? Então na Bolsa Americana, mas é um ETF que compreende diversas empresas focadas no mercado de vícios de forma geral. Então empresas de tabaco, de bebidas alcoólicas, até de maconha, cassinos e jogos de videogame, qualquer tipo de empresa que se caracterize no mercado de vinhos, o ETF Vice investe nela. Então ele investe também em várias empresas alcoólicas, inclusive a Ambev, e na que mais se destaca, né, que é a Brown-Forman, que é como se fosse a Coca-Cola alcoólica, né? Então ela tem diversas marcas de gin, whisky, vinho, espumante, e dessa forma você consegue se expor a vícios de forma geral, inclusive o vinho, de uma forma mais leve. Bom, a gente vai entrar numa parte mais financeira agora, mas é uma parte super interessante. Então, aqui a gente vai observar num gráfico, um gráfico histórico, a soma de milhões de litros de vinho na comercialização das vinícolas, né, nacionais, junto com a exportação desses vinhos e espumantes. Então a gente vê como que a demanda ela cresce amplamente na quarentena de 2020, né? A gente percebe também por esse gráfico que o consumo de vinho, de forma geral, a demanda, ela já é algo extremamente cíclico. Então, os meses de inverno, né, pegando aí a partir de maio, né, de maio até agosto mais ou menos, mas principalmente junho, julho e agosto, são os meses de mais consumo de vinho. Então a gente percebe que esses são os momentos onde o produtor de vinho, o produtor, ele tem que se forçar a ganhar, forçar a ganhar um dinheiro aí, a aumentar a margem de lucro. A gente percebe que de 2020 para 2021 teve uma queda no Brasil no consumo de vinho de 5,6%, mais um aumento mundial de 5,1%. Isso significa que o consumo de vinho no Brasil ele cresceu muito, muito mesmo na pandemia, né? Ainda assim, depois, num momento de mais arrefecimento da pandemia no ano de 2021, ele conseguiu ainda assim, apesar de uma queda, ser uma queda pequena, uma queda que manteve relativa estabilidade, né? Então, de menos 2%, pensando em milhões de litros consumidos. Interessantes. Esse segundo gráfico ele mostra a soma em milhões de litros de comercialização das vinícolas nacionais
Já com as exportações, mas de 2019 para 2020, a gente teve um crescimento de 27% em milhões de litros de comercialização no Brasil, mesmo com uma queda de 2020 para 2021, não sendo uma queda tão relevante. Bom, aqui a gente chega no market size, né? Então, no market share, mais ou menos, do mercado brasileiro. Então, a gente percebe em valores agora, né? Em valores monetários, né? Não em valores comercializados. O quão abismal foi o crescimento de 2019 para 2020. Então, os vinhos, por exemplo, em volume de litros, em 2019, eles saem ali de 357 milhões de litros para quase 500 milhões de litros em 2020. Então, um aumento abismal, né? Com as pessoas ficando em casa na pandemia, elas tiveram uma tendência a consumir coisas em casa, inclusive a Wine, que a gente citou atrás como uma das empresas possíveis de se expor ao mercado de vinho aqui no Brasil, uma famosa gigante aí do e-commerce de vinhos com um plano de assinatura, que é muito famoso entre os degustadores, sommeliers, de forma geral. Bom, então, como uma última curiosidade da nossa apresentação, a gente destaca que o Brasil tem a única vinícola do mundo que é autorizada a utilizar o nome de champanhe fora da França, né? Então, a produção de champanhe, ela está anexada ao nome da região, lá na França, e por mais que a gente costume chamar de champanhe, né? Vários subprodutos que a gente produz aqui, o único país autêntico, além da França, que tem autorização para produzir uma bebida com o nome de champanhe, que tem um processo produtivo muito parecido, é o Brasil.